Galera, você tem projetado a sua vida para o futuro, assim? Provavelmente sim, né? A gente costuma fazer planos na nossa vida e às vezes a gente faz planos a longo prazo, às vezes, né, num prazo meio curto. Eu sei que a Bíblia diz que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, que a cada dia basta o seu próprio mal. Mas essa palavra que diz para a gente não se preocupar é a mesma que diz que quando a gente for entrar em alguma questão com Deus, a gente precisa calcular como se a gente fosse um arquiteto, um engenheiro civil, beleza? Fazer o cálculo para ver se a parada vai chegar até o final. Então, a Bíblia não diz, nesse caso, para que a gente viva de modo despreocupado, mas pecaminoso, no sentido de que, não tem cálculo nenhum na nossa vida, a gente vive de modo totalmente aleatório. Não é assim. Provavelmente você não consegue viver assim também, né? Você faz planos para a sua vida. Qual o plano que você tem para o ano que vem? Você já tem planos aí para o próximo ano? Alguns, né? Formar na faculdade, outros entrar na faculdade, né? Gostariam de passar aí pelo Enem com sucesso. Alguns começar um trabalho novo, um novo empreendimento, para muitos, casamento, para alguns restauração, né, de algumas áreas da vida. Então, eu gostaria que daqui a um ano, minha vida estivesse restaurada em tal sentido, minha família, o modo como eu trato as pessoas, o meu caráter. Então, a gente precisa realmente fazer planos e provavelmente você consegue fazer também o histórico da sua vida, assim, breve. Você consegue olhar para trás também? Então a gente, olha para frente, mas olha para trás. Olhando para trás aí, você consegue reparar alguma coisa que Deus tenha feito recentemente, assim, através da sua vida, que você julgue como algo importante? O apóstolo Paulo, nesse finalzinho aqui da carta aos Romanos, ele vai fazer exatamente isso. Então ele já pregou a doutrina que ele gostaria de pregar para aquelas pessoas. E agora, na sua despedida, nos trechos finais, ele vai fazer um relatório da sua caminhada, ele vai olhar para frente, vai olhar para trás, e nesse relatório a gente vai perceber que Cristo está em tudo. Então, qual é a grande diferença assim, do apóstolo Paulo? Eu acredito que para mim, não sei para você, mas para mim, o apóstolo Paulo consegue realmente ver Cristo em todas as coisas, e eu falho nisso, com certeza. E mais do que isso, a Bíblia acaba trazendo novos significados para muitas coisas assim, e a gente vai ver isso na vida do próprio apóstolo Paulo também. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente julgava como ruins, a Bíblia vai dizer que elas não são necessariamente ruins. Então, vou te dar, alguns exemplos. Ciúmes, por exemplo. Esse tipo de sentimento, para nós, seres humanos, isso é ruim. Mas Deus, que é perfeito, Deus sente ciúmes da sua igreja, beleza? E dos seus, e do seu povo. E Ele faz isso de modo perfeito. Por outro lado, o apóstolo Paulo vai falar de algo que a gente consegue alcançar aqui, que é a questão do próprio orgulho, assim. O orgulho para a gente, diante daquilo que o cristianismo mesmo fez historicamente sobre humildade, o orgulho para a gente é algo ruim. Para esse mundo antigo não era, não. No mundo antigo, o orgulho era o que você buscava para a sua vida mesmo, uma vida gloriosa da qual você pudesse se orgulhar. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que o orgulho pode ser santo, que o orgulho pode, na verdade, ser humilde. Por quê? Porque ele olha para aquilo que aconteceu na vida dele, não como algo resultado daquilo que ele fez, e da sua habilidade, e da sua competência, e da sua inteligência, e da sua capacitação, e tipo assim, ele é o máximo e ele consegue fazer uma opção de coisa. Não. Ele diz que ele se orgulha naquilo que Cristo fez através da vida dele. Então, meus irmãos, é possível você olhar para a sua vida e perceber de modo orgulhoso, porém santo, que há algo acontecendo na sua história, e esse algo é o mover de Cristo através de você, para que muitas coisas aconteçam, na verdade, entre elas o fato de você ser usado para alcançar outras pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso nesse finalzinho aqui da carta aos Romanos, e a gente vai ler então, pode ser? Entender o que está acontecendo, né? Paulo já pregou a doutrina,
E Paulo agora vai se despedir, e nessa despedida ele faz meio que um histórico breve da vida dele, olha para o passado e olha para frente, e ele se orgulha de muita coisa em Cristo, e ele vai relatar isso para a gente então, e para essa galera que vive em Roma, e ele diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito: aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Amém e amém. Nesse histórico que o apóstolo Paulo vai fazer, cara, ele diz algumas coisas que são importantes para nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você percebesse é que, e é a primeira lição, é que é possível alcançar a glória de ser usado por Cristo. Então, olha só, a gente poderia viver a seguinte realidade: somos pecadores, é o que a Bíblia relata. Poxa, nós somos falhos, certamente aqui não tem nenhuma pessoa, nem eu, muito longe disso, alguém que se considere perfeito, a ponto de poder se colocar diante de Deus e dizer assim: poxa, Senhor, cara, claro que você vai me usar, beleza? Eu sou a pessoa, estou coladinho contigo e vou ser usado por você, certamente. Parece que um histórico da Bíblia, eu digo parece, mas beleza? É modo educado de falar. Um histórico da Bíblia é o fato de que todas as pessoas que se encontraram com Deus, elas deram meio que desculpas para Deus, porque elas se sentiam inaptas, não preparadas para o serviço, para a obra. Você vai ver isso com Moisés, com certeza. Deus aparece lá para Moisés. Moisés fala: Deus, não dá, não consigo, não vou, não vai, escolhe o outro. Tem gente melhor do que eu, com certeza, não vai rolar. Deus aparece para Isaías. Isaías fala também da mesma forma: meus lábios são impuros. Isaías era um profeta. Como assim? Um profeta com lábios impuros? Era um profeta que falava palavrão, entendeu? Um sacerdote, alguma coisa assim? Não, o que Isaías está falando? Isaías era um cara santo. Muito provavelmente ele era um sacerdote, vivia uma vida separada toda direitinha. É que diante do padrão daquilo que Deus é, da santidade de Deus, não tem nem comparação. Beleza? Então ele vai falar assim: Deus, não tem como. E aí ele vai ser purificado lá, e aí vai acontecer que ele vai dizer: então estou aqui, vou para aquilo que você me chamar. Paulo também vai ser chamado de algum modo, e Paulo, muito provavelmente, ele se sente despreparado como todas as outras pessoas. O que é maneiro aqui no chamado do apóstolo Paulo, se você ler o capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, quem é chamado mesmo não é Paulo, beleza? É um cara que vai orar por ele. E esse cara que vai orar por ele, esse cara vai ter a mesma reação de Isaías e de Moisés. Esse cara vai falar assim: Deus, será que você não está enganado não? Porque Deus vai chegar para o cara e vai dizer assim: aí, você vai lá na casa do fulano, na rua chamada direita, e aí você vai impor as mãos sobre um cara chamado Saulo, e esse cara está cego nesse momento, e ele vai ficar enxergando novamente, e vai acontecer isso tudo. E ele diz assim: que isso, Deus? Não tem como eu fazer uma coisa dessa. Esse cara aí, ele é o cara do mal, ele veio com carta para perseguir todo mundo. Então, não é nem Paulo que vai ser chamado de certo modo, vai ser outra pessoa que vai impor as mãos sobre Paulo, e aí Paulo vai ter o seu próprio chamado, e certamente ele se sente inapto também, despreparado. Mas agora, Paulo fazendo uma análise daquilo que aconteceu. Então, onde que a gente tem que estar nesse momento?
lugar comum para a gente aqui. Pô, ninguém está preparado para nada no reino de Deus, beleza? Esse é o primeiro lugar. Você está nesse ponto? Maravilha! Você está no lugar certo. Depois, mesmo assim, sem ser preparado, sem se sentir preparado, o maior pecador de todos, o próprio apóstolo Paulo vai se descrever dessa maneira. Ele vai dizer que ele era o mais miserável de todos, ele, de todos os apóstolos, era o menor. Ele diz que ele foi nascido como, existe essa expressão natimorto, que é a expressão de um aborto, assim. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é tipo assim, contra toda a expectativa, entendeu? Ele seria a pior pessoa de todas, daria tudo errado com ele. Certamente ele descreve isso nesse próprio texto. Ele nasceu fora do tempo como um nascido fora do tempo. É o apóstolo Paulo, ele foi o último a ver Jesus ressuscitado. Ele era para ter ficado de fora, sabe? Quando tem a convocação lá da seleção e, alguém tinha que ficar de fora, mas um cara se machuca, entra outro e vai para ser campeão do mundo. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era para ter ficado de fora, mas de algum modo Deus colocou ele naquela missão ali. E nesse histórico que ele faz olhando para trás, ele vai perceber, cara, que Deus fez muita coisa através da vida dele. E isso serve para que ele se orgulhe. Então qual é a parada? Ao mesmo tempo que a gente tem que estar nessa posição de humildade, na qual a gente se perceba não capaz de fazer a obra de Deus, a gente precisa, como o apóstolo Paulo, olhar para trás e se alegrar, cara, se gloriar. Aqui a palavra gloriar tem significado de orgulho mesmo, só que é um orgulho santo. Então você tem que se orgulhar, beleza, das coisas que Deus tem feito através da sua vida. Você precisa se alegrar nessa parada, você precisa, ter todo o entusiasmo do mundo. Não permita que de algum modo o lado cristão da humildade retire o lado desse tipo de glória, que é uma glória totalmente humilde. Recentemente, cara, eu vou te dar um exemplo rápido, Estava embarcando a galerinha para o Team Camp. Uma menininha que eu nem sei quem é, espero que ela nem ouça essa mensagem para ela não saber que eu não sei quem é. Ela falou assim para mim, aí maneiro, você vai lá para o Team Camp, não sei o que. Eu falei, não vou, não vou, ninguém me convidou, não vou. Se tivesse convidado, de repente eu ia, mas não me chamaram, não sei se eu estou fora da idade, é isso? Até, 13 anos já passou. Aí ela, mas eu te convido então, vamos lá, tal. Aí a menina, se mostrava simpática a mim, gostando de mim. E eu, meu Deus, por que será, Eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa insuportável. Mas porque de algum modo Cristo tem usado a minha vida. E eu digo isso, cara, sabendo que eu não sou nada, ninguém. Então, muito provavelmente, se Cristo faz isso comigo, que, eu sou ninguém, certamente faz com você, meu irmão. Então, olha para a parada que você está realizando dentro dessa obra, beleza? E olha para isso com orgulho. São detalhes que Cristo usa a nossa vida, nesses detalhes, para que pessoas sejam atraídas para o reino dEle, para a glória dEle. Você consegue, de algum modo, pensar em alguém que você serviu para influenciar, para que fosse alcançado para o reino de Deus? Alguma pessoa assim, que Deus usou a sua vida para que isso aconteça? Por mais que você, de modo humilde, não pense em muita gente, cara, se você tem caminhado com Cristo, muito provavelmente, Cristo tem usado a sua vida de modo glorioso para que pessoas possam ser alcançadas também por Cristo. E essa é a segunda lição desse texto. Olha só, Cristo nos usa para que novas pessoas encontrem a salvação. Segunda lição, Cristo nos usa para que novas pessoas encontrem a salvação. Saca só, o apóstolo Paulo está dizendo assim, o meu costume é não pregar em cima de fundação de outras pessoas, para que eu não faça edificações naquilo que já foi alicerçado por Cristo. Então, tipo assim, a tradução da tradução, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, onde já houve a pregação,
eu não vou pregar, eu vou pregar onde não houve a pregação do Evangelho. Mas onde não houve a pregação, obviamente de modo eficaz, beleza? Então, por exemplo, se tem um povo que não se entregou a Cristo, certamente o apóstolo se dedicaria a isso. E ele vai dizer no finalzinho aqui, se você lesse o texto até o verso 24, e eu li só até o 21, ele vai dizer no finalzinho aqui que ele já tinha cumprido, nos últimos 10 anos, provavelmente, ele já tinha cumprido aquilo que Deus queria dele, e não tinha mais nada para ele fazer. Então, tipo assim, o cara fez tanta coisa, que não tinha nem mais nada para ele fazer. Ele já fez a obra toda, e agora ele teria tempo, então, de ir para a Espanha, que era o que ele queria, e antes de ir para a Espanha, passar em Roma, e poder, desfrutar da companhia daqueles irmãos ali de Roma também. Como que a gente pode entender esse tipo de sistema para a nossa vida? A parada é a seguinte, meu irmão, tem alguém que é crente e que se diz crente de alguma igreja, beleza, de algum lugar que não seja daqui, essa pessoa já está no caminho dela, e maravilha, e se Deus quiser está no caminho certo, e glória a Deus por isso. E aí, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que nisso ele está descansado, consegue entender? E aí, a pessoa já está em outra igreja, e maravilha, já está tudo certo. Só que ele vai tentar voltar a atenção dele para aqueles que estão desgarrados. É o nosso caso, beleza? O que a gente precisa fazer? A gente precisa, galera, não perder esse foco. Tem gente, um exemplo, rápido para você. Tem gente de outra igreja indo na minha célula. Então, muito provavelmente essa pessoa não tinha que estar indo na minha célula, porque ela é de outra igreja. E aí a gente está edificando no alicerce alheio. Por quê? Porque ela tem outros pastores, que tem outra cabeça, que vai discernir de outro modo. E quem está certo no meio disso tudo? É o pastor dela, não sou eu, beleza? Recentemente a gente foi aconselhar uma pessoa aí. O que aconteceu? O pastor da pessoa estava doente, e aí pediram para a gente aconselhar essa pessoa e tal. Qual foi o conselho que eu recebi dos outros pastores? O conselho que eu recebi dos outros pastores é assim: cara, tenta aconselhar naquilo que você puder, porque esse pastor está doente, então a gente vai ajudar nesse sentido, mas sempre no final você diz assim: se seu pastor disser diferente, faz igual o seu pastor mandou. Beleza? Porque é ele que está cuidando de você, ele que sabe da sua vida melhor do que eu, ele entende muito mais a situação, então é assim. Da mesma forma que a gente também, não vai frequentar, galera, certamente a célula de outra igreja. Para quê? Para a gente não atrapalhar, para a gente não ser um chato naquela parada. Imagina eu frequentando a célula de outra igreja, eu vou ser o chato do negócio, porque eu entendo tudo diferente. Aqui a gente não veste essa roupinha, na outra igreja de repente veste. E aí, eu vou começar a me atentar para detalhes que a galera não está afim de saber. Então, o que a gente precisa fazer? Focar naquilo que é importante. Saca? Jesus, certamente, te colocou no lugar onde você está, beleza? Para que você alcance essas pessoas. Às vezes a gente pensa assim: eu estou na minha faculdade para me formar. Não! Você tem que estudar também, beleza? Você está na sua faculdade para você cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Foi Cristo que te levou para aquele lugar, no emprego que eu estou, beleza? Foi Cristo que me colocou naquele emprego. Mas a galera que está lá no meu emprego, cara, o pessoal só fala besteira, são... as piores piadas, o pessoal é sinistro, baixaria total. Então, Jesus te colocou nesse lugar, beleza? Para que você seja a glória de Cristo nesse lugar, e para que você se aproxime de determinadas pessoas, para que você possa compartilhar o Evangelho para elas, para que elas se convertam. Geralmente, o nosso movimento é diferente. Então, geralmente, qual é o nosso movimento? A gente cola com os crentes, a gente faz o grupo dos crentes, e aí a gente vive no grupo separado de todo mundo.
E aí, por quê? Porque esse é um lugar confortável para nós, não é verdade? Então, eu estou num lugar onde as pessoas, falam palavrão pra caramba, falam uma opção de baixaria. Qual é, o lugar mais confortável para mim? É achar outro doido igual a mim, que não gosta de palavrão e baixaria. E aí eu vou colar com esse doido e a gente fica ali, no nosso bloco de nós dois ali sozinhos. E a outra galera fica lá pro outro lado e a gente vai ser sempre, a galera diferente. O apóstolo Paulo vai dizer que não. Na verdade, o trabalho dele era buscar essas pessoas que não conheciam a Cristo. São essas pessoas que precisam de Cristo. Poxa, muitas vezes quando chega uma pessoa diferente no nosso meio ou na nossa célula, a gente vai ter que ouvir palavrão, galera. Beleza? E faz parte da vida. E maravilha, ninguém vai morrer por causa disso. Qual o problema que tem? E a gente vai ouvir, às vezes, uma piada sem graça. Eu tenho a minha estratégia da piada sem graça, A pessoa faz a piada lá, eu respondo assim, hã? Eu nunca falo que sim, que não, que eu faço sempre assim, hã? A pessoa se dá por satisfeita, a pessoa fala a maior abobrinha do mundo, eu ouço, cara, que bobagem que essa pessoa está falando, eu faço, hã? E a pessoa fica legal, ela acha que eu estou prestando atenção e tal. Cara, e maravilha, ao mesmo tempo que a gente também é um incômodo ali para a pessoa. Ela está tendo que lidar com isso, tudo bem? Por quê? Porque, a gente fala umas coisas que são brabas. A gente fala de pecado, a gente fala de juízo final, a gente fala de inferno, a gente fala, de Deus justo, e a gente fala que só tem salvação por um caminho, que é Cristo. A gente é totalmente exclusivista porque a gente é crente. Porque a Bíblia é assim, Jesus fala que só há salvação nele e acabou. Está todo mundo tendo que lidar com as suas dificuldades. Recentemente, compartilhei isso no UP, eu vou compartilhar aqui também. A galera do UP aí, ouve várias vezes a mesma coisa. Esse pessoal é santo mesmo, é bênção. Tem que ter paciência mesmo. Recentemente, cara, eu estava saindo da minha casa, aí estava com os meus filhos, aí uma moça lá, vizinha, na passagem, dia 27 de... A gente está em setembro. Isso. Dia de Cosme e Damião. Aí a moça gritou lá, seus filhos comem doce? Inicialmente eu pensei assim, que pergunta estranha, seus filhos comem doce? Eu fiquei, uma pergunta filosófica, não sei, um estilo de vida, gente faz alguma dieta. Aí eu entendi, Cosme e Damião, que eu sou de São Gonçalo também, cara? Aí eu entendi rápido. Aí pensei na data assim, tal. Aí eu falei assim, não comem não. Realmente a gente está evitando doce, beleza? Mas o lance ali era que aquele doce consagrado lá tal. Aí ela, não, tudo bem. Eu falei, valeu tal, e continuei. Aí meus filhos se deram por satisfeitos, não perguntaram nada. Eu também não respondi nada, beleza? Fiquei na minha. Tem que ter sabedoria com o filho, não é isso? Você devolve pergunta, o filho pergunta uma coisa, você não sabe o que ele quer dizer, Não vai adiantando resposta que você não precisa dar. Vai guardando. Aí eu fiquei na minha, eles não falaram nada, eles sabem que a gente está evitando doce mesmo, tal. Vim para a igreja, voltei para casa, aí depois que eu voltei para casa a pé, cara, quem que eu encontrei de novo? Aquela vizinha. Aí eu acho que ela lembrou que eu sou pastor, que eu sou morador novo ali, Vim de São Gonçalo botar terror ali naquele condomínio. Aí, cara, ela lembrou, o cara é pastor. Aí ela falou assim, poxa, você me desculpa eu ter oferecido o lance do doce, mas eu nem ligo para esse negócio de Cosme e Damião, não. Meu lance é mais a brincadeira, assim, de dar doce para as crianças e tal. Eu falei, não, que isso, você não precisa se desculpar de modo algum, Sei que você está querendo o bem dos meus filhos, Por gentileza, você ofereceu algo bacana, doces para eles. Poxa, eu que agradeço a gentileza, tudo certo e tal. Irmãos, a gente tem que conviver com pessoas diferentes da gente e elas também precisam fazer todo o esforço para isso. Às vezes, elas até se desculpam com a gente pelo fato da gente ser crente, cara. Mas a gente precisa ser totalmente gentil, totalmente bacana, totalmente amoroso, porque é por essas pessoas que Cristo colocou você em determinados lugares.
Entenda perfeitamente isso. Gostaria que você saísse dessa noite entendendo isso, cara. Onde você está foi Cristo que te colocou. Não significa que você não possa sair, beleza? Pô, tô doido para sair do meu trabalho, ou tô doido para acabar essa faculdade. Eu contei os dias para a faculdade acabar também, galera. Mas foi Cristo que te colocou ali enquanto você estiver ali. Então você precisa buscar essas pessoas que não conhecem a Cristo. Que pessoas são essas? Pessoas que, não entregaram a vida a Jesus Cristo, ou pessoas que dizem que já viveram com Cristo, mas vivem uma vida que mostram que elas não conhecem a Jesus. Beleza? Então, se tiver alguém lá que diz que é crente, não está em igreja nenhuma, geralmente, o famoso desigrejado, diz que é crente e tal, mas vive uma vida que mostra que, não conhece a Cristo, são pessoas, que a gente precisa investir. Terceira e última lição desse texto. Isso ocorre, o que ocorre, Como que a gente vai buscar outras pessoas encontrar e tal, para a salvação? Isso ocorre por palavras e obras, pelo poder do Espírito Santo, por força de sinais e prodígios. Aqui, é muita coisa que o apóstolo Paulo coloca numa sentença só, e eu tentei manter parecido com o que o apóstolo Paulo fez. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Cara, que no final das contas é Deus que vai agir para que as coisas aconteçam. Então não está dentro do nosso controle, de modo que eu não precise me preocupar a ponto de achar que a culpa da condenação eterna seria minha, mas ao mesmo tempo eu estou totalmente engajado na obra, como o apóstolo Paulo, que planejou a própria vida para que a obra fosse feita. Você que é o que for, beleza? Cara, Cristo tem você como alguém para ser usado para a salvação de muitas pessoas. E como que isso vai acontecer? Olha, por palavras e por obras. Lembra que a gente já teve, a gente já analisou essa frase mais de 1000 vezes, pregue sempre, se preciso com palavras. Então, galera, a Bíblia não faz diferença. A Bíblia quer os dois, na verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que é por meio de palavras e de obras. Então tem que ter palavra com certeza, vai ter que ter em algum momento. Mas qual é o momento que vai ter a palavra? Não sei, Deus tem que te dar sabedoria para essa parada também. O cara que já chega pregando, geralmente é o cara mais insuportável do mundo. Então, você tem que chegar sendo amigo. Porque Cristo quer que você ame o próximo, é mandamento. E aí, ao passo que aquela pessoa te dá ouvidos, você pode pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela precisa te dar ouvidos para isso. Mas tem que ter palavra e tem que ter obra. Obra é testemunho, mas para o apóstolo Paulo é algo prático mesmo, assim. Ele fez isso de modo intencional. Então, não é simplesmente assim, eu vou ficar quietinho e parece que uma pessoa vai acreditar olhando para mim, assim, de modo meio misterioso. Não, cara, tem que ser uma parada projetada, planejada. E por que você está fazendo isso? Para o bem, para que a pessoa seja salva. Isso é maravilhoso, não tem interesse nenhum nisso. Você já está salvo. Você já está salvo, maravilha. Já está salvo, já resolveu. Só que agora você quer que outras pessoas tenham essa alegria, para que elas se encontrem com Cristo, para que elas recebam o maior amor de todos. Recentemente, no lugar onde eu estudo, a galera entrou nessa discussão aqui, porque o apóstolo Paulo fala de sinais e prodígios. E aí, mas será que o lance, de cessou sinais e prodígios? A galera, a maioria lá de onde eu estudo, acredita que cessou. E eu sou um dos únicos que não, a gente é continuista. A gente crê que os sinais e prodígios não cessaram. E quando eles argumentaram, inclusive o professor, espero que o professor não me ouça aí para não tirar ponto meu, quando eles argumentaram, eles não usaram a Bíblia para argumentar, eles usaram a experiência deles. E eles disseram assim, quantas vezes a gente ora e a pessoa não é curada. Então, eles não estão baseando o argumento deles na palavra de Deus, que está acima da nossa experiência, beleza? Porque se a gente basear
Poxa, a nossa fé, na nossa experiência, vai ter hora que a gente vai se lascar. Minha avó acendia a vela, se ajoelhava no milho, rezava não sei quantos Pai Nosso, porque a experiência dela era essa. Mas a palavra de Deus diz que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Acabou! A gente não precisa de mais nada. Então eu não posso basear o meu entendimento da palavra na minha própria experiência, beleza? É a palavra que vai embasar a minha experiência, e não a minha experiência vai embasar a palavra. Então o que a galera estava dizendo é, a gente não vê demônio sendo expulso, não vê porque não quer, né? A gente já viu, não vê porque não quer. A gente não vê pessoas sendo curadas, a gente já viu diversas, graças a Deus. Então, eu creio sinceramente, até pela nossa experiência, mas creio porque a palavra afirma que é assim, que quando você prega o Evangelho, as pessoas se convertem, isso se dá pelo poder do Espírito Santo, por meio de palavras e obras, e isso se dá por força de sinais e prodígios. Recentemente, um vizinho meu, irmãos, eu ainda não coloquei o final de tudo, né? Porque ele está nos últimos exames. Mas já fez o exame e falou que está curado. Só que ele precisa de um último detalhe lá. Foi o seguinte, o cara meu vizinho, o cara viajou e aí desmaiou, apagou, e quando viu, um aneurisma e uma opção de problema, ficou internado, entubado e quase morreu. Beleza? E aí a gente orou, coloquei no grupo aqui da igreja de oração, a galera orou, a igreja nem sabe quem é o cara é meu vizinho. Aí, graças a Deus, o cara está totalmente curado, totalmente curado. Semana fez o exame, totalmente curado. Essas coisas têm acontecido. Tem acontecido para quê? Para que essas pessoas se convertam. Esse cara não é crente. Então, agora ele vai experimentar, né, do poder de Deus. Como Deus foi misericordioso com ele. Espero que ele creia e não tenha o coração endurecido a ponto de, mesmo assim, rejeitar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que quando você evangeliza esse tipo de pessoa, porque ele, olha só o que diz o texto, verso 20, esforçando-me. Esse esforçando-me que ele usa aqui, ele usa em mais 2 passagens só do Novo Testamento. Então a Bíblia toda só tem mais 2 palavras iguaizinhas a essa. E nos outros contextos, o apóstolo Paulo fala sobre edificação. Através de ouvir a palavra de Deus, beleza? E através de uma vida devocional. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Cara, que faz parte da nossa vida devocional, muito provavelmente, o fato de você dedicar sua vida para ganhar pessoas para Cristo. E quando você faz isso, cara, você sabe o quanto que isso é maravilhoso e edificante. Você pode ficar 1 hora orando, você vai ser edificado, com certeza. Você pode ficar 1 hora lendo a palavra de Deus, você vai ser edificado, com certeza. Mas se você trocar uma ideia com uma pessoa, durante 1 hora, você falando sobre Cristo, seu coração vai ficar tão alegre quanto você ora por 1 hora e quando lê a palavra por 1 hora, porque isso edifica o nosso coração, anima o nosso coração. Eu lembro que quando eu me converti, mesmo sem eu estar muito capacitado, eu tinha acabado de ler os evangelhos lá e tal. Cara, sentei do lado da galera da minha escola e a gente, que eram meus amigos já, beleza? E aí a gente começou a ler a Bíblia junto. E eles falavam todo tipo de baboseira e eu acreditava que eu entendia de alguma coisa, porque Cristo, né, estava me dando a palavra ali na hora, né, o Espírito Santo, e tentava pregar a palavra e tal. E, cara, alguns daqueles foram se convertendo, graças a Deus. Dentre eles, a moça que hoje é minha esposa, graças a Deus. Né? Aquele namoro evangelístico, né? Não, foi antes. Primeiro eu preguei ali. Poxa, cara, isso é bom demais. Como que isso alegra o nosso coração, não é? Compartilhar sobre Cristo. Por que você está perdendo esse tipo de oportunidade? Por vergonha? Você se envergonha do Evangelho de algum modo? O apóstolo Paulo vai dizer no começo aqui que ele não se envergonha do Evangelho, né? Que é poder de Deus para a salvação. Como que a gente então aplica essa parada ao nosso coração? Primeira aplicação: busque pessoas que não conhecem a Cristo. Beleza?
Busque pessoas que não conhecem a Cristo. Então, você precisa realmente, planejar esse tipo de situação. Então, olha só, o que eu faço na minha célula, né? Tem a galera da célula, que já são meus amigos, que eu amo essa galera, e que, só que já são de casa. Na hora que eu chego lá no evento da célula e sei lá o quê, na parte da comunhão lá, de comer e tal, eu colo nas pessoas que não conhecem a Cristo. Jogo fora a galera que já conhece, beleza? É assim, o cara já está com Cristo, maravilha, está melhor do que comigo. Então, ele que fique com Cristo e eu vou colar no maluco que não conhece a Cristo. E fico ali com ele, ouço mais do que falo, ele fala uma opção de coisa. E aí eu vou me aproximando dessa pessoa de modo que ela conheça Cristo, né, através desse tipo de amor. Gostaria que você fizesse dessa maneira. Beleza? Não planeje mais nada na sua célula, cara, que não seja com a galera que não conhece a Cristo. Então, a gente pode fazer, noite de pizza italiana, noite de sei lá o quê. Só não pode ser de Cosme e Damião, né? Pode fazer noite do que quiser. Mas, cara, se não tiver uma galera que não seja crente, não tem muito motivo. Aí não chama de célula, chama de qualquer coisa. Mas, evento de célula, cara, tem que ser para a gente atrair essas pessoas com certeza. Coloque uma dessas pessoas que não conhecem a Cristo do seu convívio, na sua listinha de oração. Você tem uma lista de oração? No início desse negocinho aqui, né? Caderninho, sei lá, de anotação, tem uma lista de oração aqui minha. Beleza? Você tem uma listinha de oração? Coloque uma dessas pessoas aí, cara, na lista de oração. Quer fazer um desafio com Deus? Coloca o mais improvável, sabe? Aquele de jeito nenhum. Coloca, cara. O Senhor tem um propósito certamente para te usar, para que a palavra dele chegue para essas pessoas. Segunda aplicação, use palavras e obras. Então, é necessário, às vezes, falar também o momento em que isso vai acontecer. Deus vai te dar discernimento e direcionamento. Agora, vai ter uma hora que você vai ter que falar. Fico muito nervoso falando isso, você e Moisés. Moisés falou a mesma coisa para Deus. Eu fico nervoso, eu gaguejo, dá tudo errado. Não sai. Beleza, é você mesmo. Foi chamado para isso. Então, não é fácil para ninguém. É sempre difícil. Mas depois que passa, cara, você se alegra pra caramba. Você fica assim, poxa, que maneiro. Falei de Cristo, isso foi bom demais. Mas não somente com palavras, com obras também. Seja caridoso, seja amoroso, seja um ouvido amável para as pessoas. Seja bom, como Cristo espera que você seja. E por fim, terceira e última aplicação, orgulhe-se naquilo que Cristo fez através de você e faz através de você. Então, pode se alegrar, pode se orgulhar. É bom, cara. Cristo faz muita coisa boa através de nós. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. E com o tempo passando, a gente olhe para trás e veja mais frutos, e mais resultados, e mais pessoas convertidas, e mais vidas, sendo salvas, mais pessoas que vão nos encontrar no céu, vão receber a gente no céu, essa galera. Imagina a gente sendo recebido no céu por uma multidão que ouviu o Evangelho através da nossa vida. Para finalizar, recentemente teve um último congresso chamado Lausanne, que é um congresso aí mundial de igrejas e tal, que foca em evangelização. E aí nesse congresso eles chegaram à conclusão que a gente já chegou aqui há algum tempo, que os pastores, beleza, os obreiros assim, né, os missionários, com o nome de missionário, eles não vão cumprir a grande comissão, beleza, de Cristo, que é ir pregar o Evangelho e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vai fazer? É a igreja. Paulo foi encaminhado pela igreja, era um cara que estava orando lá na casa dele. O apóstolo Paulo, tinha um cara num beco lá de Damasco, orando,
Senhor chamou aquele cara e falou, ó, vai lá, impõe as mãos sobre ele e tal. E aí a grande obra foi feita na sequência. Você, meu irmão, é quem vai fazer essa grande obra. Você vai ser usado, minha irmã, vai ser usada para que a glória de Cristo chegue para as pessoas da sua casa, seu trabalho, seu local de estudo. Planeje, projete a sua vida nesse sentido. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra santa, Senhor. Muito obrigado por quem você é, Senhor, e que apesar de nós, você nos usa e ajuda a gente a caminhar nos teus caminhos e ter essa alegria, Senhor, de ver gente sendo convertida, sendo transformada, sendo batizada, conhecendo da tua beleza, da tua bondade, do teu caráter, Senhor. Poxa, Senhor, ajuda a gente a enxergar a nossa vida dessa maneira, não como um lado profissional da nossa vida, um lado acadêmico da nossa vida, mas principalmente, Senhor, como lugares que você nos colocou para que a gente cumpra essa grande missão de trazer a galera para o conhecimento do Teu nome, para o Teu reino, para a Tua glória, Senhor. Poxa, ajuda a gente a planejar a nossa vida intencionalmente nesse sentido, Senhor. Poxa, ajuda a gente a quebrar toda a barreira do egoísmo, Senhor, principalmente da vergonha tola e pecaminosa, Senhor, naquilo que diz respeito à pregação da Tua palavra, Pai. Poxa, ajuda a gente a planejar a nossa vida no Teu altar. Nos usa, Senhor. A gente não é ninguém, mas a gente gostaria de ser usado para a Tua grande obra. Faz assim, em nome de Jesus. Amém.